Quando nós assumimos essa gestão, 2013 e 2016, nós chegamos aqui, já encontramos meio que um diagnóstico pronto, né, em relação à situação da educação no município, e algumas coisas bastante assim, comprometidas, desestruturadas e tal, né? Quando o prefeito assumiu, e juntamente com ele já tinha colocado para a população, para a comunidade de São João do Rei, algumas metas que ele considerava essenciais que a gente implantasse no município em relação à educação. A primeira delas seria a implantação do programa Mais Educação, né? Esse é o programa do MEC, essa é uma das bandeiras, né, do atual prefeito, que é a implantação e a implementação do programa Mais Educação. O programa Mais Educação é a adesão, né, que a gente faria ao MEC, ao FNDE, em relação a implantar nas escolas da rede a escola de tempo integral, né? Considerando que as nossas crianças, né, elas provêm de um meio socioeconômico bastante deficitário, elas ficam muito ociosas, a outra parte que elas não estão na escola. E o Mais Educação contempla um pouco disso. Você tira a criança da rua, além do que você tem a oportunidade de oferecer para as crianças a formação integral, que é o compromisso da educação, né? O compromisso da educação com o aluno não é só ensinar o aluno conteúdo, né? Mas a gente tem esse compromisso de formá-lo na sua totalidade, né? Cuidar do seu processo de socialização, do seu processo de relações pessoais, interpessoais, né? Cuidar da questão da cultura e por aí vai, né? Isso a gente chama de formação integral. E o Mais Educação, ele daria conta disso. Por isso que isso era uma das bandeiras. Uma outra prioridade do prefeito seria a implantação, né, a criação de creches. A situação da educação infantil e das creches no nosso município, ela é muito, eu diria que ela é deficitária. Assim, na verdade, a gente até então não conseguiu atender. Só para você ter uma ideia, a gente tem no município com mais ou menos 90 mil, um pouco menos, né? 90 mil habitantes, nós temos uma creche que é gerenciada pela prefeitura. Aí você imagina, né, que realmente a gente não está conseguindo atender a nossa demanda de 0 a 3 anos. Isso sem contar que a educação infantil também é caótica. Nós temos apenas um prédio, uma escola de educação infantil, que o prédio é próprio, que é a Escola Municipal da Abelha. Mesmo assim, que é uma escola que foi municipalizada há algum tempo. As outras escolas de pré nossas são todas prédios alugados em condições muito precárias de atendimento. Então, nós precisamos realmente, assim, a gente sabia que precisava investir na questão da educação infantil. Não só em relação à estrutura física, né, das escolas, uma vez que nós não teríamos condições de construir e reformar todas as escolas de pré, né, mas a gente teria que investir na educação infantil, até mesmo pelo compromisso de agora, né, a obrigatoriedade agora é dos 4 aos 17 anos. Antes era dos 7, agora é dos 4. Então a gente tem esse compromisso mesmo com a educação infantil. E com a possibilidade do governo federal, que tem um projeto que chama Pró-Infância, então nós fizemos adesão ao Pró-Infância. Em 2013 nós já estamos conseguindo 2 creches, que já vai resolver, né, bastante a questão não só da creche, mas também da educação infantil. E agora, para 2014, a gente tem a possibilidade de mais 3 creches. Né? Então, a gente acredita que com essas 5 creches, a gente vai amenizar um pouco,
né, essa carência de atendimento da demanda de alunos de 0 a 5 anos. Então, essa também era uma das prioridades. Outra coisa também que a gente... Então, assim, a gente encontrou uma situação bastante deficiente, mas isso também não nos deixou de braços cruzados, né? Mas a gente tem uma questão muito complicada no município, que é a questão do transporte escolar. Então, a gente tem tentado também adequar melhor o nosso transporte escolar, né? A gente tem um transporte escolar, a gente tem um serviço que é terceirizado, que são ônibus escolares, vans escolares, a gente licita esse serviço para a gente fazer o transporte dos alunos do ensino médio, da zona rural para cá, ou dos alunos da zona rural para as escolas onde foram nucleadas, ou para as escolas de campo que a gente tem. É um outro problema, né? Além do transporte escolar terceirizado, a gente tem o transporte escolar do transporte, a gente falar do serviço, o transporte terceirizado, e o transporte que a gente tem da secretaria. Como ele não dá para transportar todos os alunos, são 10 carros, né? 2 Kombis, um Ducato, 2 Fiorino, um Doblô, um Fiat Strada e 3 ônibus. Esses 3 ônibus, tem algum que já faz um roteiro de alunos, sai de diversas localidades e estuda no CAIC, e os outros 2 que cumprem esse papel assim, de atividades extra-classe que a criança faz, visita museus, etc. E agora a gente está ganhando mais 5 ônibus, né, tudo programa do FNDE. Porque se for programa que a prefeitura tem que arcar financeiramente, a gente não tem condições. Então, a nossa parceria é o MEC mesmo. Todos os programas das políticas educacionais, a gente faz adesão ao MEC para a gente receber. Então, a gente está recebendo mais 5 ônibus, né, que vai amenizar um pouco também essa questão do transporte terceirizado. Né? Uma outra proposta ainda de política pública é a educação do município conquistar sua autonomia, porque até então nós não somos gestão plena. O que é isso? Gestão plena é quando a educação ela gerencia todos os seus recursos e presta contas. Nós não somos gestão plena. Então, tudo que a gente faz via prefeitura. Os recursos da educação, nós fazemos o planejamento deles, mas a prestação de contas não somos nós. Então, essa é uma outra proposta também, né, do professor Elvésio, da gente construir o nosso sistema próprio de educação e a nossa autonomia pedagógica, financeira e administrativa. Isso também faz parte dentro dos projetos educacionais. As outras propostas educacionais a gente está dando continuidade, né? Então, por exemplo, quando a gente falou que nós entramos no programa de Mais Educação, de tempo integral, com o tempo integral, o ano que vem o programa Escola Aberta, né, de abrir a escola nos finais de semana para que a comunidade possa usufruir dela. E a gente tem muito entorno, muita comunidade aqui, né? Especialmente as comunidades rurais, que o que eles têm como referência é a escola. Então a escola tem que estar mesmo aberta, disponível para eles. Essa é uma proposta também, né, que o Elvésio quer levar a cabo. E a questão de um repensar mesmo da política das escolas de campo. Né? A gente tem perdido muitos alunos, assim, não temos mais tantos alunos na zona rural. Então, uma proposta que antigamente ela lutou-se para desvencilhar dela, que era evitar turmas multibisseriadas, agora, infelizmente, a gente vai ter que adotar novamente esse processo nas escolas de campo. Por quê? É um aluno de primeiro ano, 2 do terceiro, 1 do quarto, então não tem jeito. Vai ter mesmo que realmente, né, fazer com que essas turmas fiquem muito seriadas, o que aumenta o desafio de quem trabalha na área de campo. Né?
Estamos também repensando a proposta da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que o nosso município também atende. Nós atendemos a EJA, o curso de alfabetização, e o 6º ao 9º ano, mas na modalidade de EJA, é presencial, mas a modalidade é semestral. Cada etapa o aluno cumpre no semestre. Em relação aos anos iniciais do ensino fundamental, também estamos desenvolvendo e implementando o projeto que é o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que é também um programa com os recursos federais e de iniciativa do MEC, que é um trabalho, uma formação continuada voltada para os professores alfabetizadores, porque o grande problema do ensino fundamental é a alfabetização. Eu acho que se a gente conseguir dar conta da alfabetização, preparar os nossos alunos para saírem lendo realmente com competência, eu acho que a gente pode dizer que conseguiu resolver a questão das metas da educação. Essas têm sido as nossas propostas. Agora, nós chegamos também deparamos com uma outra série de questões, que em relação a recursos humanos, nós temos hoje na rede estadual quase 4.400 alunos e temos 792 servidores. O último concurso realizado, ele efetivou mais professores do que o número de vagas, que realmente na época a prefeitura disponibilizava. Então hoje a gente conta, no nosso quadro de servidores com um quadro que é chamado quadro de apoio. O que aconteceu? Efetivou os professores e não tinha vaga para eles. Aí criou-se um quadro de apoio, ficaria aquele professor efetivo cumprindo essas substituições que são normais na rede pública, E tem sido um problema, porque na verdade o que acontece? Eles são efetivos, mas eles não têm um lugar fixo na escola. Então eles estão cobrando isso da gente, Então é um problema que a gente vai ter que resolver e que a gente acredita que vai conseguir resolver agora com a aposentadoria. Alguns professores estão aposentando, agora a gente vai ter a escola de tempo integral, isso vai demandar também mais professores na rede, nas escolas. Então a gente acredita que vai conseguir ir minimizando aos poucos essa proposta.